Então, vou começar lá, e eu vou compartilhar na tela também para vocês verem o que eu estou fazendo. Ó, essa aqui é a P2 de 2018, e o exercício 1, no ano, né, ele pedia para resolver um entre dois itens, né, envolvendo a igualdade ali de dois números complexos elevado à potência e alguma coisa envolvendo o argumento ali. Nesses dois exercícios tem uma ideia bastante importante e ela acaba aparecendo nos dois casos, que é justamente a periodicidade do número, né? Ou seja, quando o número é multiplicado por um exponencial de i a 2kπ, ele é o mesmo número, né? Então, vamos ver como que isso aí vai aparecer aqui na resolução do 1. Ó, ele pede para a gente fazer o seguinte, encontrar o número m e n, né? Ou seja, aqui vai ser o raiz de 3 menos i elevado a m, igual a, eu acho que é o i, 1 mais i elevado a n, com a restrição que esses caras são inteiros, né? Ou seja, tem duas maneiras de prosseguir, né? Quando a gente quer uma igualdade entre os números complexos, ou a gente quer igualar a parte real deles, ou e a parte imaginária, né? As duas ao mesmo tempo para ele ser igual. Só que nesse caso aqui, vale mais a pena a gente partir para a representação polar deles. E quando a gente está falando da representação polar, quando a gente coloca uma igualdade, a gente está falando que o módulo e a fase desses números são iguais, né? Então, por exemplo, o módulo do primeiro número vai ser raiz, daí da primeira componente ao quadrado vai ser 3, mais a segunda componente ao quadrado vai ser 1, isso aqui é igual a 2. E como ele está elevado a m, vai ficar elevado a m aqui, né? Considerando que eu estou escrevendo qualquer um número desse x mais i, y, estou escrevendo como r, e, i e θ. E, enfim, o r, então, vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e o θ vai ser o arco tangente de y sobre x. Então, beleza. Eita, o caminhão aqui. Mas continuando, né? Aí, o módulo do segundo número vai ser 1 mais 1, ou seja, a primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, vai dar raiz de 2, como esse cara está elevado a n, aqui vai ficar elevado a n. E aqui a gente já tira uma relação entre esses dois números inteiros, né? Se o módulo desses caras tem que ser igual para os números serem iguais, então eu tenho que falar que o 2 elevado a m é igual a raiz de 2 elevado a n. Isso aqui, essencialmente, está me falando que o m é igual a n sobre 2. Opa, entrou alguém aqui? Eu tô gravando aqui, então eu tô fazendo a 1 aqui, depois eu posso tirar a dúvida de vocês aí. Mas, enfim, continuando aqui, né? Essa é a primeira restrição. Se a gente iguala os módulos, a gente chega que o m é igual a n sobre 2, né? Ou, de forma igual, né? O n é igual o dobro de m. Beleza. E agora, a gente vai igualar as fases, né? E como que a gente está fazendo isso? É usando essa fórmula aqui para achar a fase do número, né? Ou seja, o arco tangente do primeiro número, que é o y, ou seja, aqui vai ser o menos 1 dividido por raiz de 3. E esse cara aqui, se a gente pensar no arco tangente, isso aqui vai ser menos π sobre 6, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que é, porque quase certeza. Isso. Então, beleza. E do segundo número, a restrição é que o arco tangente de 1 sobre 1 vai ser π sobre 4. Ou seja, agora a gente quer pegar esses caras e ver como que relacionar o m e o n nesse caso, né? Ou seja, a gente colocou que o R1, ou seja, esse número aqui elevado a e θ1 elevado a m, que é o primeiro número, é igual ao segundo número R2 e θ2 elevado a n. A gente já cuidou da parte dos módulos, né? R1 elevado a m e θ1
M é igual a R2 elevado a N e θ2 elevado a N. Então, como a gente já cuidou da primeira parte, agora a gente tem que garantir que o θ1, que é esse cara aqui que a gente achou, o arco tangente de menos 1 sobre raiz de 3, vezes M, é igual ao θ2, que é o arco tangente de 1 sobre 1, que é π sobre 4, vezes N. E aqui que tem que tomar um pouco de cuidado, que isso aqui também aparece no exercício de baixo, e, enfim, aqui a confusão que eu vou seguir cometendo esse erro para ver o que acontece, né? Qual que é o absurdo que vai aparecer aqui. Ih, então, devia ter desligado. Mas, enfim, seguindo aqui, substituindo, né? Aqui vai dar menos π sobre 6 vezes m é igual ao π sobre 4, n. Aí eu posso simplificar a vida, os π's, né? E daí vai ficar m sobre 6 igual a n sobre 4. E aqui eu posso resgatar a primeira condição lá, né? Da igualdade dos módulos. E isso aqui vai me dar que menos m sobre 6 é igual, eu vou substituir o n por 2m aqui, vai ficar m dividido por 2. E no final das contas, isso aqui deu problema já, né? O único jeito disso aqui é se o m for um número negativo. E eu acho que aqui ele coloca uma restrição com relação a isso. Encontre os menores inteiros positivos. Ou seja, aqui a única solução disso aqui, ó, se a gente multiplicar ali, vai ser o m igual a menos m sobre 3. Ou seja, o m mais m sobre 3 igual a 0. E aqui vai ficar, então, eu acho que o único jeito disso aqui ser 0 é o m igual a 0. Então, beleza. Por mais que essa seja uma solução, né, e isso aqui é óbvio, se a gente elevar o m e o n igual a 0, a gente resolveu o problema. Só que ele quer inteiros positivos, né? E aqui eu estou assumindo que o 0 não entra aí, né? Ou seja, é não nulo. Então, o que eu fiz de errado aqui? Vocês têm alguma sugestão do que eu posso ter feito de errado aqui? Não sei se vocês querem comentar, fazer algum comentário assim. Tem um lance lá do escape. Do escape de Vitor. Perfeito, isso aí. O José matou aí. Sempre que a gente está comparando o argumento dos números complexos, a gente tem que levar em conta essa periodicidade, né? Ou seja, se dois caras têm um argumento igual, pode ser que eles não sejam exatamente igual, mas sim só defasado de uma quantidade inteira de 2π, né? Ou seja, a gente pega aqui, a gente volta nessa igualdade aqui, e eu tenho que considerar que isso pode ter um efeito de mais 2kπ aqui. Então, só esse elemento aqui que é importante lembrar. Porque o argumento dele ser igual não significa que eles são exatamente igual. Mas só que, enfim, eles estão defasados dessa mesma quantidade aí. E isso aqui vai resolver o nosso problema, né? Ou seja, se eu colocar o 2kπ aqui, seguir esses caras, agora a gente vai simplificar de novo o π, vai ficar menos m sobre 6, igual a n sobre 4, mais 2k. Fazendo aquela substituição de novo, vai ficar menos m sobre 6, igual a m sobre 2, mais 2k. E agora, se a gente passar lá para o outro lado, a gente quer que o menos m sobre 6, menos m sobre 2, seja igual ao 2k, e esse k é um inteiro qualquer, sendo que esse k pode ser negativo, porque essa condição aqui fala que é um múltiplo de 2π, mas negativo, positivo, tanto faz. Então, só para simplificar, eu vou colocar aqui o m sobre 6 mais m sobre 2 é igual a 2k linha, vai? Porque esse k pode absorver o sinal ali. Eu só estou querendo simplificar aqui. Então, beleza, né? Isso aqui vai dar 6, aqui 3, 3, e aqui 2 k', ou seja, a gente vai ter o m em função do k'. O m vai ser igual, isso aqui vai ser 2 terços, vai ser 3 k'. Beleza. E o n,
como a gente tinha visto, ele é 2m, ou seja, 6 escalinha. E a gente quer os menores inteiros possíveis. E diferente de zero, de preferência, né? Porque, igual a gente falou, o zero é uma solução direta aqui, mas eu acho que, enfim, eu não tenho gabarito, tá? Isso aí eu vou ficar devendo, porque o professor também falou que não tinha, não sei se ele não pode passar, mas como ele pedia o menor, eu acho que o zero não faz sentido tá aqui, senão, enfim. Mas, ou seja, para que esses dois caras aqui sejam o menor inteiro, o K é o 1, né? O K é o inteiro também, então é o 3 e o 6. Então isso aqui resolve a primeira questão, a 1A. Alguma dúvida? Aqui tinha esse truque do 2kπ aqui, mas fora isso, eu acho que é só comparar o módulo e a fase. Beleza? Podemos? Beleza. Então, beleza, bora para B. A B, ele falou o seguinte, ó. Deixa eu abrir. Ele dá um conjunto de duas equações aqui. A primeira que diz que o argumento do z ao quadrado dividido pelo z conjugado, 1 mais i. Isso aqui é igual a 3π sobre 4. 3π sobre 4. E a outra equação é que o z mais z conjugado mais 2 é igual a 0. E aqui vai aparecer de novo, né? Eu vou fazer primeiro do jeito errado e a gente vai ver que a gente vai cair numa contradição. E depois eu vou mostrar que a gente não pode esquecer daquele 2kπ lá, né? Ou seja, esse 2kπ, eu acho que essa que é a moral da história dessas duas primeiras questões, isso que estava sendo avaliado, né? Enfim, eu vou começar desse cara aqui, que ele é mais tranquilo, ele é mais fácil, né? Quando eu olho essa equação aqui, uma coisa que já me vem de cara é a soma do número com o conjugado dele. E se eu estou somando o número com o conjugado dele, eu estou eliminando a parte imaginária, né? Ou seja, se eu pensar que é um x mais y mais o x menos iy, essa segunda parcela que é o conjugado, esses caras vão cortar e vai ficar 2x. Ou seja, um conjugado mais o número mais o conjugado dele é 2 vezes a parte real dele. Ou seja, isso aqui é 2 vezes a parte real de z mais 2 é igual a 0. Isso aqui que é a parte real de z é igual a menos 1. Certo? Então, isso aqui a gente já pegou alguma informação dessa primeira equação já. Vamos agora para a equação que envolve o argumento. Uma maneira que eu acho interessante de manipular o argumento é que o produto vira soma e a divisão vira uma subtração, né? Ou seja, quando eu olho isso aqui, eu vejo que o argumento de z ao quadrado fica menos argumento do 1 sobre z barrado, 1 sobre z barrado, menos argumento de 1 sobre 1 mais i. Ou seja, eu consigo pegar o argumento e desmembrar uma função dessa maneira aqui, né, para ficar mais fácil de trabalhar. E por que isso, né? Se eu considerar que o z na forma polar lá, r, e, i, θ, então aqui vai ficar o argumento... não, na verdade aqui é z barrado só. O sinal negativo já está tomando conta dessa inversão aqui, né? Então aqui vai ficar o argumento do r ao quadrado e 2θ, isso aqui, dividido por r e menos iθ, e aqui vai, esse cara aqui é o raiz de 2 e i π sobre 4, né? O módulo dele é raiz de 2 e a fase dele é π sobre 4. Então, a mesma coisa aqui, raiz de 2 e i π sobre 4. Aí, se eu juntar só essas partes, a parte do exponencial complexa, né? Ou seja, eu vou desconsiderar aqui esses valores do módulo, porque eles são todos positivos, né? Então, eu não tenho problema com isso. E aqui tem que ser positivo, né? Porque o negativo, ele tem uma fase de menos π, ou π. Então, aqui vai ficar o argumento de e 2θ. Essa divisão aqui vai ficar mais i θ, e esse cara vai ficar menos... não, tá certo. Mais θ menos i
π sobre 4. E, enfim, ou seja, isso aqui se transformou numa soma mesmo, né? Vai ficar 2θ mais θ menos π sobre 4. E é exatamente o que está aqui, ó, o argumento de z ao quadrado, né? Se eu falar que o z tem argumento θ, ele vai ser 2θ. O argumento do conjugado vai ser menos θ, só que, enfim, o conjugado ele é menos, né? Só que aqui tem outro menos, então aqui vai o mais. E por fim, esse é o argumento de I mais π é π sobre 4. Ou seja, a mesma coisa aqui. Aqui eu só estava justificando porque você pode pegar o argumento e trabalhar com ele, transformar produtos e divisões em somas e subtrações, né? Ou seja, agora a gente tem essa expressão aqui. Deixa eu tirar tudo isso aqui, dar uma limpada. Mas é essencialmente isso, né? Se vocês quiserem converter tudo para a forma polar, isso aqui fica direto. Acho que parou nessa parte aqui que eu passei desse argumento para esse cara aqui tirando todos esses R's, né? Então, eu posso fazer isso, de tirar todas essas constantes, porque elas são positivas. Então, a fase delas, de um número positivo, é sempre zero. Então, eu tiro elas e eu consigo juntar tudo no exponencial ali. Vai ficar 2θ mais θ menos π sobre 4. Então, beleza. Isso aqui a gente desenvolveu essa parte do argumento aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui está errado, mas vamos ver onde que isso vai me levar. Então, beleza. Se eu calculei o argumento e deu isso, então eu falo que o 2θ mais θ menos π sobre 4 é igual a 3π sobre 4. Beleza. Então, eu vou resolver isso aqui, e eu acho que isso aqui vai dar π sobre 3. O θ vai dar π sobre 3. Beleza. E o porquê, vocês têm alguma intuição de por que isso aqui já está errado, olhando esse resultado que a gente tinha achado, que a parte real do z é menos 1? Por que isso aqui, esses dois caras estão conflitando aqui? Porque, enfim, eu posso fazer o desenho aqui, né? Os números que têm o argumento π sobre 3, seria 60 graus, eles estão mais ou menos aqui, ó, em toda uma reta aqui. E se esses números estão aqui, como que a parte real deles pode ser menos 1? Esse que é o problema, né? Ou seja, parece que tem alguma coisa que eu fiz errado aqui. E justamente, o problema está em considerar essa história do argumento aqui, igual a 3π sobre 4. Quando eu quero falar do argumento de um número, né? Ou seja, o argumento dele é igual a 3π sobre 4, eu tenho que também considerar que isso aqui tem uma fase extra de 2κπ, que isso vai continuar igual, né? Se um argumento de alguma coisa aqui for, sei lá, deixa eu desenhar o que eu estou querendo dizer. O argumento de algum número aqui for x, então o argumento desse número também vale para 2κπ. É meio que essa a ideia aqui. Enfim, eu acho que eu acho que não sei se é essa a intuição certa, né? Mas o que você pode fazer também é fazer aparecer um 1 aqui, né? Ou seja, um argumento. Eu acho que, na verdade, essa última... Esquece o que eu falei aqui. Eu acho que é mais interessante você pensar assim, que o z vezes 1 pode ter esse x. Só que esse cara aqui, ele pode dar origem, esse 1 aqui, a alguma coisa assim, ó, e 2κπ. O 1 é igual a esse cara aqui, igual a x. Então, no fundo, o argumento de z vai ficar mais 2κπ, vai ser igual a x. No final das contas, a ideia é similar. Mas eu acho que é aqui que entra essa relação, entendeu? Ou seja, se eu agora voltar, e em vez de igualar isso aqui direto para 3π sobre 4, mas eu fazer 2κπ, considerando esse múltiplo de 2π, então agora eu posso resolver de novo, né? Ou seja, agora vai dar 3θ, isso aqui vai dar π, mais 2κπ, e isso aqui vai ser igual a π, 2k mais 1,
ou seja, o θ vai ser igual a π sobre 3, 2k mais 1. Ou seja, é um múltiplo ímpar, certo? O z é o inteiro, é um múltiplo ímpar de π sobre 3. Se a gente considerar esse cara valendo zero, o k valendo zero, acaba acontecendo aquilo que aconteceu antes. Né? Ele entra em conflito com esse resultado aqui. Mas agora, se a gente considerar o k igual a 1, então a gente tem uma solução possível, né? Ou seja, vai ficar π sobre 3, o k valendo 1, isso aqui vai ficar 3, isso aqui vai valer π. E se um número tem o argumento igual a π, então ele só tem parte negativa, né? Porque, ou seja, você deu uma rotação completa aqui de 180 graus. Então é meio que isso. Ou seja, se ele não tem parte imaginária, então aqui essa já é a nossa resposta. Se a parte real de z é igual a menos 1, então o z é menos 1. Porque, enfim, o argumento de π indica isso pra gente. Ou seja, z é igual a menos 1. E essa aqui é uma das soluções, né? Eu acho que, deixa eu ver se o k for igual a 2. Se o k for igual a 2, a gente vai ter 5π sobre 3. 5π sobre 3. Se bobear, ele já está dando a volta de novo. Né? Porque o π sobre 3 é 60, né? Então 60 vezes 5 é 300. Ele está desse lado aqui agora, né? Então não vai valer também, porque daí ele não vai estar concordando com esse argumento aqui. Então essa é uma solução, só que enfim, aí se a gente for de volta pro... Tem mais soluções, né? Só que aqui ele pede só uma, eu acho que é isso. Ou seja, tem uma família de soluções, mas aqui ele fala, determine um número complexo Z que verifique tal coisa. Então, menos um satisfaz isso. Beleza? Eu acho que era essa a mensagem desses dois problemas aqui. Sempre que forem comparar argumento, lembrem dessa periodicidade de 2π, né? Porque, enfim, se a resposta não estiver batendo, tenta voltar nesse tipo de coisa, nesse tipo de raciocínio. Beleza. Pode continuar na 2 aqui? Pode. A 2 eu acho que é bem tranquila. Eu vou fazer ela mais rapidinho aqui. Aqui, ó, ele também pede para selecionar uma, né? Então, mas vamos fazer as três aqui. A primeira coisa que ele pede é que obtenha uma expressão para cosseno de 3θ e para seno de 3θ em função de seno e cosseno. Isso aqui vem direto daquela fórmula de De Moivre, né? Aquela fórmula de De Moivre, o que ela fala? Ela fala que cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n é igual a cosseno de nθ mais i seno de nθ. E da onde que vem isso? É só eu lembrar que o cosseno de θ mais i seno de θ é, na verdade, e i θ. E isso aqui elevado a n é igual a e i nθ. Isso aqui já vem direto para isso aqui. Ou seja, se eu substituir 3 aqui, vai ficar cosseno θ mais i seno θ elevado ao cubo é igual a cosseno de 3θ mais i seno de 3θ. Então, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que abrir esse cara aqui, ó, essa potência, e comparar a parte complexa com a parte imaginária com seno de 3θ e a parte real com cosseno de 3θ. Então, aqui já é bem direto. Eu não sei se ficou claro para vocês qual que é a ideia disso aqui. Não sei se tem alguma dúvida, se querem que eu resolva. Mas é basicamente abrir isso aqui. Eu acho que eu vou usar o matemática aqui, que eu acho que está aberto. Daí já deve sair a resposta aqui, ó. Se eu vier digitar o cosseno de, sei lá, θ mais i seno de θ, aí aqui eu consigo pegar a resposta, né? E elevar isso aqui ao cubo. Enfim, aqui ele não ele só mostrou, mas eu posso pedir para ele expandir isso aqui, e beleza.
Aí agora isso aqui é um número, certo? E eu posso separar a parte, sei lá, imaginária e real dele aqui. Aqui enfim, eu tenho que considerar o θ e o θ real para isso funcionar. Mas, enfim, essencialmente, ó, o cosseno de 3θ aqui, a parte real, é esse cara, cosseno a θ ao cubo, menos 3 cosseno θ seno θ ao quadrado, e a parte imaginária, que daí é o seno de 3θ, vai ficar 3 cosseno ao quadrado seno menos seno ao cubo. Essencialmente isso aqui. Beleza, a gente pode passar para a próxima, para B? Vou seguir aqui então. Ó, a B ele dá um triângulo e ele pede para achar a soma desses ângulos aqui, né? Vamos ver como que isso segue. E essa B é muito parecido com a C, no final das contas. Ele fala que a base está dividida aqui em porções iguais, de tamanho 1, 1, 1. A altura desse cara é 1, e ele fala que isso aqui é gama, isso aqui é beta, isso aqui é alfa. E a princípio não tem números complexos nenhum aqui, né? Como que a gente usa os números complexos para resolver esse problema do alfa mais beta mais gama? A ideia é a gente considerar o número complexo que tem o argumento alfa, o argumento beta e o argumento gama. Porque se eu tenho um número complexo, Z1, com o argumento alfa, Z2 com o argumento beta e Z3 com o argumento gama, se eu fizer o produto desses caras, o argumento do produto vai ser alfa mais beta mais gama. Beleza? Então, é basicamente isso. Como que agora a gente encontra esses valores de Z aqui, que tem o argumento alfa, beta e gama? Enfim, a gente imagina que cada um desses aqui é um próprio número complexo aqui, né? No formato de vetor aqui. Então, o primeiro número complexo, ele é o cara... Eu vou escrever só o argumento dele, porque, enfim, o módulo não importa, né? Ele tem um módulo igual ao arco tangente de 1 sobre 3. Porque ó, é um número complexo onde a parte real dele vale 3 e a parte imaginária vale 1. Esse cara aqui, ó. É a maior das hipotenusas aqui. Agora, o Z2, o arco tangente de 1 sobre 2, porque agora a parte real dele só vale 2. O Z3, a parte real só vale 1, então aqui vale 1. E agora, se a gente fizer, enfim, esse aqui então, ó, esse cara é o alfa, esse cara é o beta, e esse cara aqui é o gama. Se a gente fizer o produto desses números, como falar? O argumento desses caras vai ser a soma alfa mais beta mais gama. Quem que são esses números, né? Acho que agora é interessante a gente pegar. O número, o Z1, igual eu falei, né? Ele é 3 unidades na parte real, mais uma unidade na parte imaginária. O Z2 é 2 partes reais, mais uma imaginária. E o Z1 é igual a 1 mais I. São esses os números, né? E aqui, basicamente, tem que fazer a multiplicação, então, né? Desses caras aqui, vamos ver. 3 mais I, 2 mais I, 1 mais I. E, bom, vamos começar de lá, né? Vai ficar 6 mais 3I, mais 2I, menos 1, 1 mais I. Isso aqui vai ficar 5 mais 5I, 1 mais I. Isso aqui vai ficar 5 mais 5i. Aqui vai ficar mais 5i, menos 5. Então, isso aqui ficou 10i. Ou seja, o produto desses três números é 10i.
Ou seja, ele é um número que é puramente imaginário, né? Ou seja, ele está na reta dos imaginários lá. Em especial, ele está na parte de cima aqui, ó. O número que está aqui, ó. É uma cor aqui. Ele está aqui. Então, beleza. Ou seja, o argumento dele é π sobre 2. Que é a nossa resposta, né? Ou seja, se a gente quer saber a soma de alfa mais beta mais gama, que são o argumento desses números, o produto deles, o argumento do produto, né? Ou seja, o argumento de Z1, Z2, Z3 é igual à soma dos argumentos. Aquela ideia, né? De você transformar o argumento em soma. Z2 mais argumento de Z3. Que é o alfa mais beta mais gama, que é π sobre 2. Porque o resultado é esse cara aqui. Beleza? Ok. Acho que a gente pode seguir, porque ó, o exercício C é essencialmente a mesma coisa. Ele pede para a gente fazer assim, mostra que π sobre 4 é igual ao arco tangente de meio mais o arco tangente de 1/3. Ou seja, a gente quer encontrar a contrapartida desses caras, desses arcos tangentes, em forma de número complexo. Ou seja, a gente quer imaginar que esses caras aqui, na verdade, são argumentos. Ou seja, uma coisa para vocês verem se está claro. Qual número complexo tem como argumento o arco tangente de meio? Alguém de vocês entendeu essa parte, assim, de como transformar? Enfim, se não ficou claro, o que é o argumento, né, de um número complexo? É o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Ou seja, aqui eu estou considerando que a parte imaginária do número é 1 e a parte real é 2. Ou seja, isso aqui é 2 mais i. E esse cara, de forma equivalente, 3 mais i. Ou seja, o produto deles, né, o argumento do produto, ou seja, o argumento desse produto aqui, é igual à soma dos argumentos. A soma dos argumentos. E a soma dos argumentos é justamente essa soma aqui. Tá claro para vocês isso aqui que eu falei? Não sei se eu continuo. Tá de boa? Ah, então beleza. Então agora é basicamente fazer essa multiplicação aqui. Vai ficar 6 mais 6 mais 3i mais... Como é que eu me perdi? 6 mais 3i mais 2i menos 1. Isso aqui é 5 mais 5i. Né? E, enfim, e agora qual que é o argumento desse número aqui? De novo, né, é o arco tangente da parte imaginária, que é 5, dividido pela parte real, que é 5 também. Ou seja, o arco tangente de 1 é π sobre 4. Então, beleza. A gente resolveu isso aqui transportando, né? Interpretando esses arcos tangentes como argumentos de número complexo. E daí essa soma, a soma dos argumentos vem do produto deles, e eu acho que é isso. Eu acho que de importante nessa questão é mais isso mesmo. Então, belezinha, deixa eu ver. A gente tem... vai dar tempo, tranquilo, de fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a próxima. Beleza. Essa próxima aqui é bem parecido com aquela ideia que a gente tinha em cálculo vetorial de campos conservativos, né? Ou seja, se a gente volta para... lembrando do que a gente tinha estudado de campos conservativos, aqui a gente vai estar, em vez de falando disso, de funções que são analíticas. Né? Especialmente aqui ele fala aqui, ó, seja f, u mais iv, uma função inteira. E essa função inteira é uma função analítica em todo lugar. Né? Ou seja, é uma função analítica sem limites quase, né? Ela vai ser analítica em qualquer ponto.
E do mesmo jeito que tinha uma maneira de você avaliar aquilo lá no cálculo vetorial com derivadas parciais, né? Você derivava uma derivada parcial de Q com relação a X, enfim. Você fazia essas análises aqui também. Só que agora as derivadas parciais vão aparecer no caso do U e do V. Né? Vamos ver aqui o que acontece então, né? Se ele fala que a função f é uma função inteira, ou seja, ela é analítica em todo lugar. F é inteira. E ele dá uma dessas partes, né, da função. Ou seja, a parte real da função, u de x, y, é igual, eu acho que é x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 2y. Deixa eu ver se é isso aqui. Beleza. E agora, eu tenho que ver, garantir, né, que ela vai ser analítica, e para ela ser analítica, ela tem que obedecer às equações de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann, né? E o que são essas equações? São justamente comparando as derivadas parciais, né? A derivada parcial de u com relação a x tem que ser igual à derivada parcial de v com relação a y, e a derivada de u com relação a y é igual a menos a derivada parcial de v com relação a x. Eu acho que é isso mesmo. Eu sempre troco esses sinais aqui. Não, mas parece que tá certo. Enfim. Então, agora, se eu considerar aqui, ó, que eu vou... São duas equações, né? São duas condições. Vamos analisar para ela ser analítica. Vamos olhar a primeira aqui. Então, quando a gente der uma olhada nisso aqui, a gente sabe que para a gente achar o V, o del V e del Y, isso aqui vai ser igual a eu derivar essa aqui com relação a x. Ou seja, vai ser 2x só, simplesmente. Só que se eu estou falando que a derivada de V com relação a Y é 2x, então o V é igual à integral de 2x com relação a Y. Isso aqui vai ser 2xy, e aqui tem que tomar cuidado, porque aqui tem uma constante com relação a x. Eu estou integrando em y, certo? Então, tudo que é constante com relação a y vai aparecer aqui. Ou seja, uma coisa que depende de x vai aparecer aqui. Ou seja, uma constante que é em função de x. Né? Essa é isso que segue aqui desse primeiro cara. Ou seja, a gente quer achar v, né? A gente está procurando v. É isso que ele prega. Determine a outra componente de f. A gente tem a cara dele aqui, só que ainda a gente precisa determinar quem que é esse c de x aqui. Será que tem alguma coisa que envolve o x, ou isso aqui é só uma constante normal? Nem depende de x nada. Aí aqui a gente usa essa outra condição aqui. Ou seja, a derivada de u com relação a y, né? Nesse caso vai ser menos 2y, menos 2. Ok? Então, isso aqui eu estou falando que a derivada de v com relação a x é igual a 2y. E... Não, 2y mais 2. Esqueci de um termo aqui. E agora é o mesmo argumento, né? Para mim encontrar v, eu tenho que integrar 2y mais 2 com relação a x. E aqui vai aparecer 2yx mais 2x mais uma constante, só que essa agora é uma constante que depende de y, que eu estou integrando com relação a x. Agora a gente tem as duas expressões para ver, essa daqui e essa aqui. Quando a gente compara elas, a gente consegue determinar quem são essas constantes aqui. Porque todo mundo que depende de x vai aparecer aqui embaixo, e todo mundo que depende de y vai aparecer aqui em cima. Ou seja, essas constantes aqui a gente consegue sumir com elas, né? E comparando, ó, dá para ver que o v, esse termo aparece nos dois lugares, 2xy, e aqui, essa constante que depende de x, aparece aqui, ó, aparece um 2x aqui, ou seja, vai ter um 2x, e, enfim, agora como essas constantes não tem mais nem ninguém que depende de x, nem alguém que depende de y, então vai ser só uma constante normal mesmo, uma constante de integração. Não, mas beleza. Mas você entendeu essa história de comparar essas duas funções aqui, Nelson? Não sei se isso fez sentido para vocês. Não sei se eu expliquei muito por cima.
Acho que tá claro. Ficou claro? Então, beleza. Então, a gente pode seguir. Ou seja, a gente determinou V e determinamos U. Então, como que é a função, né? A cara dela. O F é igual a U mais IV. Então, o U é o que o enunciado já dá, x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 2y. E a parte imaginária é o V, 2xy mais 2x mais uma constante. E agora, ou seja, a A está feita, está acabada. E agora ele fala na B para reescrever F em termos de Z só. Ou seja, aqui o F está dependendo da parte real e da parte imaginária de forma separada aqui, né? Ou seja, não tem uma função que depende explicitamente do Z. E como faz isso? Tem algumas maneiras, né? A gente pode considerar que o x, que é a parte real, se z mais z conjugado dividido por 2, que é aquela ideia lá que eu falei que quando você soma um número com o conjugado dele, a parte imaginária some, e o y seria o contrário daí, né? Z menos z conjugado dividido por 2. Talvez aqui tenha um i. Não sei, provavelmente tem um i. Então é basicamente isso, né? Tem como você fazer isso, vai dar uma conta gigantesca, só que esse aqui é o caso geral, né? Isso aqui resolve tudo. Só que, nesse caso, tem a saída mais esperta, né? Enfim, se você analisar aqui, aparecem uns quadrados, aparecem uns termos cruzados, e tem como reescrever essa f dessa maneira aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado mais 2xyi menos y ao quadrado. E, além disso, tem como escrever mais 2i mais 2i. Eu acho que aqui vai aparecer um x e aqui vai aparecer um iy. Quase certeza que é isso aqui. Porque aqui tem um menos 2y e eu estou chamando esse cara de menos 2... Não, 2y e i, né? 2y i ao quadrado. Aí eu consigo fatorar um desses, só que um aqui sobra aqui dentro. E, por fim, uma constante aqui. E uma vez que eu separei esses termos, aqui fica fácil daí, né? Porque esse cara vai ser o x mais i y ao quadrado, mais 2i x mais i y, mais ci. E esses caras são simplesmente o z. Z ao quadrado, mais 2iz, mais ci. E a b feita. Está aqui a expressão da f em termos do z agora, né? Beleza. Aqui meio que é o truque, né? Tem esse truque de você enxergar aqui esses termos quadrados e associar isso aqui num produto notável, né? Mas aquelas expressões que eu mostrei antes, elas são o caso geral, né? Ou seja, no lugar de todo x, você coloca o z mais z conjugado, e no lugar do y, enfim, você faz aquelas substituições lá. Beleza, vamos ver o que ele pede agora na C. Agora ele pede para a gente calcular uma integral de contorno, né? Onde o caminho é um arco de parábola que liga z0 até z1 mais i, percorrendo nesse sentido, né? E aqui tem algumas coisas, né? Uma integral complexa, ela é muito semelhante a uma integral de linha, né? Tanto que no matemático, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu descobri isso aqui hoje. Ele tem uma funcionalidade nova que ele calcula a integral de linha numa região arbitrária aqui, ó, contour plot, matemática. E aqui ele dá a definição do que é essa integral complexa, né? Não é contour plot, é contour integral. Eita, tá querendo baixar. Ó, aqui o que ele pede para você fazer, né? Ele calcula a integral de f sobre um contorno definido por, enfim, cont, né? E aqui ele dá as explicações, ó, e olha como é parecido, né? Aquela ideia que a gente tinha feito
antes no cálculo vetorial. A integral de f sobre um caminho, ele pega f, avalia no caminho, ou seja, gama, imagina que é uma parametrização, né? Não sei se está pequeno aqui, deixa eu dar um... Eu dou um zoom, mas parece que ficou menor. Aí. Ou seja, o f avaliado no gama aqui, um ponto, vezes a derivada, ou seja, como se fosse o vetor tangente, du, né? E, da mesma maneira, essas integrais são complicadas, né? Elas são difíceis, assim, tanto que eu acho que tem que, a maioria, quando eu quero verificar, eu faço numérico, assim, porque dependendo você pode errar na parametrização, enfim. Só que tem uma maneira de deixar elas fáceis, né? Que são quando elas são, antes elas eram conservativas, agora quando essa f é analítica, né? Se ela for analítica ao longo do caminho aqui, perfeito, porque daí a gente usa a mesma ideia que a gente usou antes. A gente deixa de lado o caminho que ele está percorrendo e a gente só avalia essa função no ponto inicial e no ponto final, e depois subtrai. Né? Tanto que eu acho que se a gente fosse fazer, imagina que a gente tem essa f aqui, né? Deixa eu ver, eu acho que eu até anotei aqui para mostrar para vocês. Imagina que a gente pega aqui e a gente vai fazendo no braço, né? Ele fala para calcular a integral de 0 até o ponto 1 mais i, de 0 até isso, num arco de parábola. Eu estou considerando aquela parábola que tem essa equação aqui, ó. Ou seja, é um gama de t igual... Isso aqui é um número complexo. T mais it ao quadrado. Por quê, né? Aqui, para cada valor x, ou seja, para cada x, eu estou pegando um y que é igual a x ao quadrado. Ou seja, para cada valor real, eu estou pegando uma parte imaginária que é ele ao quadrado. Né? E, enfim, uma vez que eu tenho isso, a integral ela vai ficar, então, a integral, e o t vai ser igual a 0 até 1, né? Ou seja, se eu substituir aqui t1, vai ficar 1 mais i, que é o ponto final mesmo. Ou seja, de 0 até 1, vai ser a função, essa função aqui, avaliada no gama de t, vezes a derivada do gama, né? Ou seja, vai ser uma linha de t dt. Né? E isso aqui vai dar uma conta gigantesca, né? Porque imagina que eu vou ter que substituir esse cara aqui, enfim, vai dar trabalho. Só que a gente vai usar a ideia de que ela é inteira, né? Ou seja, em vez de eu fazer esse processo todo, eu posso só pegar essa função, como ela é inteira, z ao quadrado mais 2iz mais ci, essa constante nem importa. Né? Eu posso ficar sem ela aqui. dz, eu vou avaliar isso aqui de 0 até 1 mais i. Né? E, enfim. Aí eu só vou usar as regras de integração normal, né? Ou seja, o z ao quadrado vai ficar z ao cubo sobre 3, mais 2i, z ao quadrado sobre 2. E aqui vai ter enfim, não vai ter constante nenhuma, na verdade. Porque ele é definido, né? Ou seja, é de 0 até 1 mais i. Aí se eu substituo, faço essas contas, eu acho que o resultado é para dar 2i sobre 3 menos 8 sobre 3. Acho que é isso. Mas essencialmente isso, então. Ou seja, a gente usou o fato dela ser inteira, analítica, e a gente consegue calcular a integral de forma direta aqui. Se ela não fosse analítica, aí tem que calcular dessa maneira mesmo. Mas o contrário não precisa. Beleza? Acho que tem 5 minutinhos. Perguntas? Comentários? Como que eu sei que ela é analítica mesmo? Aqui, ó, ele falou que é inteira, certo? Então, isso significa pra gente que ela é analítica em todos os lugares. Agora, se você não tem essa informação, você tem que checar essas condições aqui, ó. Que são as equações de Cauchy-Riemann. Se estiver satisfazendo essas equações, beleza. Analítica. Você pode fazer as suas paradas aí. Enfim, tem algumas condições, enfim, do Mathematica, né? Tem que ter derivadas contínuas, enfim, mas essencialmente eu acho que para o que importa, você
tem que comparar essas duas derivadas parciais aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Acho que, beleza, não deu para... Vamos ver qual que faltou resolver aqui? Eu acho que agora eu posso ligar a webcam e eu acho que eu vou parar a gravação. Depois eu disponibilizo lá.